Olá, bom dia, pessoal. Eu sou a Magali Frari, gerente executiva de Capital Humano da VidaLink, e é uma satisfação estar aqui com vocês falando de um tema tão importante e necessário, que é o uso consciente de medicamentos. Então, sejam bem-vindos à nossa live, devemos ficar aqui por volta de 1 hora, e no final a gente vai abrir para perguntas, então fiquem com a gente. Quem vai estar conosco nesse bate-papo é a doutora Cláudia Cassequinho. Doutora Cláudia Cassequinho, ela é mestre em saúde do adulto pela Universidade Federal de Minas Gerais, médica geriatra, especialista pela Sociedade Brasileira de Geriatria desde 2005. Então, seja bem-vinda, doutora Cláudia, fique à vontade para se apresentar e bater esse papo com a gente. Obrigada, bom dia a todo mundo. Cadê? Eu estou aparecendo? Estou aqui. Gente, é um prazer, queria agradecer a VidaLink e queria desejar um bom dia para todos vocês. Vamos começar então, Lu? A gente vai falar então sobre o uso racional de medicamentos, né? Mas o que é isso, né? Sobre o que a gente vai falar? O uso racional, a gente vai falar na sequência, é sobre eu posso tomar vários medicamentos em qualquer hora, de qualquer forma, né? Tem problema eu tomar um medicamento junto com o outro? O que vai acontecer se eu tomar remédios por minha conta, se eu tomar os remédios do meu amigo, do meu familiar, né? As questões de medicamentos psiquiátricos, as pessoas têm muito medo, têm muito tabu em cima disso, né? Tem muito problema envolvendo essa questão. E, por último, a gente vai fechar com prevenir. Prevenção é o melhor remédio, sim, né? Mas muitas vezes os remédios são necessários e eles precisam ser usados. E por isso é importante falar do uso racional do medicamento. Conceito da OMS de uso racional de medicamento. Existe uso racional quando os pacientes recebem os medicamentos apropriados à sua condição clínica, em doses adequadas às suas necessidades individuais, por um período de tempo adequado e pelo menor custo possível para eles e para a comunidade, ok? Então vamos lá, falar um pouquinho de cada um desses. O que quer dizer medicamento apropriado à sua condição clínica? É uma questão que, infelizmente, é o médico quem vai saber definir. Muitas vezes a gente acha que a gente sabe mais do que o médico, porque é a gente que é o dono da vida e que conhece. Mas, tontura, por exemplo, você pode achar que a tontura é uma labirintite. Muito comum. Chega o paciente no consultório tomando remédio para labirintite, dizendo que tem labirintite. Na hora que eu vou avaliar, eu meço a pressão deitada, levanto a pessoa, depois de 1 minuto, meço a pressão em pé. A pressão cai. A pessoa fica tonta, nauseada, com a vista turva, quando está deitada e se levanta, por causa desse quadro que chama hipotensão postural. Isso não é labirintite. Muitas vezes a pessoa está tensa e a tensão desencadeia a labirintite, aí a gente precisa tratar a tensão. Muitas vezes existem problemas cerebrovasculares que estão desencadeando aquilo. Então, tontura, e muitas vezes existem problemas cardíacos que precisam ser avaliados e tratados para se tratar a tontura. Então, tontura não é labirintite. Tontura é 1 milhão de coisas, e quem vai saber é o médico, tá? Outra questão, falta de ar. Eu tenho falta de ar porque eu estou com asma e eu preciso de uma bombinha para asma, ou é porque eu estou com o meu coração ficando fraco? Eu durmo mal, muito comum, a gente vai voltar nisso lá na frente. É porque eu estou ansiosa, ou é porque eu estou com apneia do sono, ou é porque eu estou deprimida, né? E aí a gente cai naquilo. Eu acho que o meu amigo fala, o doutor passou isso para mim, é muito bom, eu estou ótimo. Não significa, gente, que esse medicamento será ótimo para você. O médico tem que avaliar e ver qual é a condição apropriada, o seu tratamento, o seu medicamento apropriado para a sua condição, ok? Próximo. E esse medicamento tem que ser dado em doses adequadas, de acordo com cada pessoa. Vocês lembram, criança, o pediatra fica fazendo o cálculo do peso para saber a dose do remédio. A mesma coisa aqui, eu tenho
No caso de um idoso, uma pessoa magra, eu tenho que avaliar. No caso de uma pessoa que tem problema renal, aquele remédio fica mais tempo ali, eu tenho que dar doses menores. Então, a dose do remédio, dependendo de um antibiótico, por exemplo, dependendo do que eu vou tratar com esse antibiótico, a dose tem que ser maior, tá? Então, o médico tem que avaliar e prescrever a dose. Não dá para você diminuir dose ou aumentar a dose de remédio porque você se sente melhor ou pior com uma dose X. Esse ajuste tem que ser feito pelo médico, na consulta médica, ou pelo menos por uma orientação ali por telefone. Mas é o médico quem vai orientar a dosagem correta para você. Doses insuficientes podem não tratar o seu problema. Ah, comecei um antibiótico, já melhorei, parei, pronto. Pode não tratar. Ou, ele passou remédio para glicose, mas agora minha glicose está boa, eu paro, ela vai subir de novo, porque ficou boa por causa do remédio. Ou eu não estou sentindo nada, porque minha pressão, ele diz que está alta, mas eu não sinto nada. Pressão só dá alguma sensação quando está em níveis absurdos, que pode dar infarto ou AVC, quando está lá 18, 20. Fora isso, pressão alta não dá sintoma, no entanto, vai lesando lentamente o seu sistema cardiovascular. Por outro lado, doses altas em excesso podem gerar efeitos adversos graves, certo? Então, e por outro lado também, gente, não pense, é ginkgo biloba, é remédio natural, é sene. Não pensem que por ser natural o medicamento é isento de malefício. Existem plantas que são veneno. A gente tem em casa Comigo Ninguém Pode, uma planta muito conhecida e que é veneno. Então, ser natural não significa que aquele medicamento não faz mal para você. E vitamina também. Não pense que vitamina, porque vitamina é natural, está na comida, eu só estou tomando uma suplementação. Não pense que excesso de vitamina não faz mal, porque faz também. Então, mesmo vitamina, se eu não como bem, se eu não me alimento bem, se falta vitamina, faz falta. Mas se eu tomei excesso, faz mal. Então, ou no mínimo, se você está tomando aquele tanto suplemento, minha irmã foi nos Estados Unidos, trouxe um tanto, vou tomar tudo, porque isso é bom, porque eu estou fazendo crossfit, não sei o quê. No mínimo, se não fazer mal, pode estar sendo gasto de dinheiro desnecessário, e você pode estar eliminando aquilo sem absorver. Então, a sua urina vai estar cheia de vitamina, mas seu corpo absorve o tanto que é necessário, e alguma dose a mais nem absorve. Tá certo? Próximo. E o período de tempo adequado. Acabei de citar um antibiótico lá atrás. O médico mandou tomar um antibiótico 10 dias. Com 3 você suspendeu? Opa! O problema pode voltar. O médico passou um antidepressivo para você tomar por 4 meses. Com 1 mês você achou que tá bom e parou. Opa! Vai voltar. Nós vamos falar disso na frente. Parei de tomar o remédio porque eu achei que era uma caixa e pronto. Esqueci, acabou, agora estou sem receita, não consigo comprar. Pelo amor de Deus, antecipem-se nesse sentido. O remédio está perto de acabar, avisem um médico com 1 semana de antecedência. Comprem o outro com 1 semana de antecedência. Não deixe acabar na caixa para você ficar sem 1 dia, 1 semana. Porque isso pode atrapalhar totalmente o seu tratamento também. Tá certo? E também não troque por outro porque achou que era melhor. Muito cuidado também quando vai em vários médicos. Aí não leva a receita que um passou para o outro, às vezes o outro passa um remédio diferente para o mesmo problema, porque não sabia que você já tomava aquele, né? Hipertensão, por exemplo, eu posso dar um enalapril ou posso dar um losartan. Os dois têm uma ação muito similar e tratam hipertensão. Eu prescrevi enalapril para você, você foi amanhã em outro médico, não levou a receita, a pressão estava alta, ele passou o losartan. Aí você está tomando os dois agora. É um problema, tá certo? Então, não troquem remédios. No caso de pressão e glicose, eu já falei, reforçando,
eu não estou sentindo nada. Não, você não sente nada. Hipertensão e hiperglicemia são assassinos silenciosos, eles vão estragando a sua saúde sem que você perceba, e quando perceber já é tarde demais. E aqui, isso eu quero que você saindo aqui lembrando, quanto maior o número de remédio, maior a chance de eu ter interação entre um e o outro e reação adversa de um deles. Eu tinha um professor na faculdade que falava que o médico tinha que dar 2 receitas, uma para mandar tomar, a outra para pedir desculpa, porque todo medicamento tem efeito colateral. E quanto maior o número de medicamento, maior o risco de efeito colateral. Então, a gente tem aqui esse gráfico mostrando que uma pessoa que use 10 medicamentos tem 100% de chance de estar com efeito colateral de pelo menos um desses medicamentos. Aí a gente põe um número mágico, entre aspas, que é 5, porque vocês observem, de 5 para cima, pula a quantidade de medicamentos. Então, a pessoa que usa mais de 5 remédios, ela é uma pessoa que tem polifarmácia. Eu tenho que ficar atento, porque essa pessoa já tem 50% de chance de ter efeito colateral de remédios, e inclusive o problema principal que está levando ele a procurar um médico ou pronto-socorro ser efeito colateral de um remédio. Então, daí ser muito importante, quando você vai ao médico, levar a lista de todos os remédios que você usa, ok? Próximo. E esse risco é maior ainda naquele mais idoso, porque já tem alterações relacionadas ao envelhecimento, os órgãos todos já estão mais susceptíveis a alterações por efeito de droga, a efeito colateral, a reserva de cada um dos órgãos já está menor, isso tudo interfere. Quanto mais doença tem, porque quanto mais doença, maior risco do remédio que eu tomei para a tireoide afetar uma outra coisa, e por aí vai. E maior o número de remédio, porque se eu tenho mais doença, eu tenho mais remédio, maior problema, né? A gente acabou de ver. E mais receita, e cai de novo naquela questão do médico, 1 médico, 10 médicos, vou em um, vou em outro, todos têm que saber todos os remédios que você usa. Porque as informações desencontradas, que é o próximo item, aumenta muito mais esse risco. E, por último, o uso incorreto da medicação, que pode acontecer. Às vezes, apesar de você estar com a receita direitinho, mas você está ansioso, você troca, você entendeu mal quando o médico explicou, você não estudou medicina, você não tem obrigação de saber aquilo direito. A pessoa te explicou, você entendeu mal, a memória esqueceu, às vezes está com problema visual. Então, todas essas alterações aumentam o risco de uso incorreto e o risco de problemas. Então, vamos para frente? Automedicação sem receita médica e compra de medicamentos em prateleira de farmácia é um problema ainda mais delicado que precisa ser pontuado, e nós fizemos um videozinho para vocês. Coloca o vídeo aí, gente, para ilustrar essa... delicado é comprar remédios em gôndola, em prateleira de farmácia, remédios em promoção para gripe, para dor, que parecem não fazer mal nenhum. Muitos desses aparentemente inofensivos medicamentos que a gente encontra na prateleira das farmácias são associações de analgésicos, antialérgicos, estimulantes, relaxantes musculares, que podem, cada um deles, trazer alterações delicadas para a sua saúde. Orfenadrina é um relaxante muscular que pode dar tontura, sonolência, palpitações, confusão mental, retenção urinária, dentre outros problemas. Fenilefrina é um estimulante. Como efeito colateral, pode dar também palpitação, insônia e irritabilidade. Aqui nós temos a fenilefrina e a bromfeniramina, que é um antialérgico, pode dar boca seca e alterar seu sono. A difenina é uma da boca seca, constipação, retenção urinária, inapetência. Prometazina é um antialérgico, vai ser bom também para combater náuseas e vômitos, por isso que ele está aqui, mas como efeito colateral pode dar sedação, sonolência, mal-estar.
Clofeniramina, outro antialérgico, também sedativo do sistema nervoso central. Os efeitos colaterais podem ser mais graves dependendo de outros remédios que a pessoa use e de outros problemas de saúde que ela apresente. E o pior é que muitas vezes a dose de analgésico disponível nesses medicamentos é inferior à necessária para tratar a dor, a febre ou o mal-estar real do paciente. Então, quando você entrar numa farmácia a próxima vez, antes de pegar aqueles remedinhos da prateleira, lembre-se, você conversou sobre isso com seu médico? E aí, gostaram? Então, para vocês lembrarem, tá bom? E aí, agora, mudando de tópico, vamos falar do tratamento de saúde mental. É um problema porque as pessoas têm um estigma, têm um medo, né? Não sou doente psiquiátrico, não vou no psiquiatra. Ontem mesmo atendi um senhor no pronto-socorro com essa história. O senhor estava super ansioso e a família tinha levado já num psiquiatra, num neurologista, num geriatra, e ele não estava usando nada de nenhum dos dois, acabou vindo parar no pronto-socorro. Quando eu comecei a conversar com ele, ele falou: psiquiatra, não sou doente psiquiátrico. No entanto, ele está numa situação de ansiedade, estresse, um quadro de agressividade com a família por causa disso. Então, ele precisa ser tratado, mas ele não aceita nem falar sobre o tratamento, porque a questão vai chegando num ponto que a pessoa fala assim, vão falar que eu sou doido, e eu não sou doido, eu não vou tomar remédio de doido. Então, é muito comum a gente encontrar esses quadros, né? A pessoa que tem insônia, aí toma um ansiolítico, é o exemplo que está aqui embaixo. Eu tomo remédio para dormir, porque eu só estou ansioso demais e sem sono, mas eu não estou deprimido, eu não preciso de nada de remédio. O médico passou um antidepressivo, mas ele não sabe nada disso. Eu estou ansioso demais, trabalhando muito. Tá, nós vamos falar disso no final. Ansiedade precisa ser tratada. Existem várias formas não medicamentosas, mas quando eu não consigo, a opção ideal não é tomar um remédio para dormir. Talvez a opção ideal seja um antidepressivo. E hoje é um problema muito comum na nossa sociedade, porque nós temos vivido em situações de estresse muito grande, nós temos nos cobrado muito, nós não temos tido tempo para reflexão, para relaxamento. Então, isso se acumula e o antidepressivo acaba muitas vezes sendo a melhor medicação. Mas tem o que é bom para você. No começo, o antidepressivo sempre dá um efeito colateral. Depois de umas 2 semanas que o antidepressivo faz o efeito benéfico. É diferente de um remédio para dormir, um benzodiazepínico, que eu tomo agora, eu durmo agora, pronto, apaguei, esqueci tudo. Mas amanhã eu acordo, o efeito do remédio passa, eu continuo com os mesmos problemas. Então, ele te acalma naquela hora, te ceda. Mas ele não vai mudar a regulação hormonal, a liberação dos receptores, né, de todo o sistema nervoso, para modificar o funcionamento do seu cérebro e, inclusive, da sua cognição no dia a dia. Então, acaba que o antidepressivo muitas vezes é necessário. Muitas vezes, medicações, outras são necessárias para quadros até com alguns distúrbios psiquiátricos realmente, mas as pessoas têm muito medo e muitas vezes, ao tratar, essas pessoas ficam ótimas, ficam mais felizes, melhores e trazem melhorias importantes para o ambiente ao seu redor. Uma outra questão, além do estigma, é eu tenho medo de ficar viciado. Então, eu não tomo esse remédio, não tomo porque vai deixar viciado. Essa questão do vício existe para alguns remédios, principalmente para os de dormir, para os ansiolíticos, para os antidepressivos não é assim, tá? Então, o antidepressivo, às vezes, você não pode realmente tirar de uma vez, porque pode dar um outro problema que é diferente da abstinência. É um problema da síndrome de retirada, que a gente chama. Mas eles podem ser retirados se você tiver resolvido o problema que estava gerando a depressão, se você estiver mais tranquilo, né? Para isso a gente vai falar na frente também. Mas, o que acontece? A gente tem Não estou vendo seguir, isso nos seus contatos. A gente tem que seguir a orientação do médico, porque é o médico quem vai saber. Então tem que aprender a confiar, tem que aprender a ter essa humildade, tranquilidade de seguir nesse caminho. Porque tem efeitos colaterais, sim, que vem mais no início do tratamento,
Depois de umas 2 semanas, os efeitos colaterais acabam, e aí que você percebe o efeito benéfico. Ele não tem um efeito benéfico imediato naquele momento, tá? Então, é importante eu ter isso em mente. Alguns vão continuar sempre tendo efeito colateral, aí o seu médico vai reajustar, trocar por outro, mas isso precisa ser avaliado junto com o médico. Ok? Próximo. Então, fechando tudo aí, umas orientações gerais importantes de medicação, que a gente falou até agora. Informe ao médico todos os medicamentos que você usa para evitar interação medicamentosa e para evitar remédios repetitivos. Coloque seu médico em contato um com o outro, de preferência. Informe os problemas que você já teve por algum medicamento. Ah, esse aqui me deu muito enjoo, né? Eu fiquei muito tonta quando eu tomei aquele. Então, informe isso aos seus médicos. Guarde, anote quando tiver os problemas para você se lembrar sem confusão, né? Antibiótico, por exemplo, Clavulin. Muita gente chega falando que teve alergia com Clavulin. Aí, quando a gente vai ver qual foi a alergia que teve uma diarreia. Diarreia é um efeito colateral muito comum no Clavulin e que não é um problema. Eu não vou deixar de prescrever por causa disso. É diferente de alergia, porque ele também pode dar uma reação alérgica importante. Então, a gente tem que saber direito o que aconteceu para quando for falar ao médico. Nunca saia do consultório médico sem dúvidas. Gente, pergunte de novo, o médico está ali para isso. Não tenha vergonha de falar que não entendeu ou que não escutou, tá? Entenda para que cada medicamento que você está tomando serve. Ao receber um medicamento também, né, tá pegando ali na farmácia, confere se o nome é aquele, se a concentração está certa, se a embalagem, se a data está certa, né? Às vezes até o médico te dá umas amostras grátis que está lá, confere se não está vencida, porque às vezes passa desapercebido para a gente, né? Confere a data de validade. Ajusta o horário da medicação de acordo com a sua rotina. Então, fala assim, de 12 em 12 horas. Começou a tomar um antibiótico meia-noite, era de 12 em 12 horas, não precisa continuar de meio-dia e meia-noite. Foi naquele dia o primeiro dia, mas amanhã eu posso puxar para mais cedo, eu posso tomar 10 horas da manhã e 10 horas da noite, que é uma hora em que eu já vou dormir. Mas aí eu ajusto e mantenho naquele horário, tá certo? Mas não quer dizer que se eu comecei, porque eu estava ruim, fui no pronto-socorro, comecei a tomar 1h da manhã, eu vou ter que continuar tomando 1h da manhã todo dia. Esses ajustes podem ser feitos. E caso se esqueça do remédio, tome assim que se lembrar. Agora, se já tomou e já esqueceu, já lembrou no dia seguinte, aí não adianta, não toma 2 no dia seguinte, não. Aí toma só 1 e passou batido. Paciência. Mas não se esqueça de tomar mais daí para frente. Tranquilo? Então, vamos para frente? E aí, por fim, o que é saúde? Definição, conceito de saúde. É um estado de completo bem-estar físico, mental, espiritual e social. Não é apenas a simples ausência de doenças. E aí, a prevenção da doença é um negócio fundamental para a gente seguir bem. Próximo. E quanto que você está cuidando da sua saúde e bem-estar? Eu queria agora finalizar jogando umas perguntas para vocês. Próximo, tá? Que são baseadas... Ah, você tirou a roda da... Tá ótimo. Existem 7 itens que eu queria jogar, que é para a gente pensar. O primeiro é esse. É o mais comum. E que a gente acha que está muito bem, mas só que não, né, gente? Sabe qual é o conceito pela OMS de abuso de álcool? É o consumo. Ou existe o abuso episódico, que é aquele do fim de semana que toma 6 chopes, toma, isso aí é uma outra questão. Existe também, a gente tem que avaliar. E no dia a dia, o que é abuso? Eu não estou chamando ninguém de alcoólatra, nenhum de nós de alcoólatra, tá? Mas abuso é a quantidade que já é necessária, não para atrapalhar o meu funcionamento, meu raciocínio no dia a dia normal, mas já é necessária para lesar o meu fígado, para aumentar o risco de câncer, para aumentar o risco de um monte de doenças aí, tá? E o que é esse abuso? 2 doses por dia no homem ou 1 dose por dia na mulher. A Constituição da Mulher
É um pouco diferente, né? Então, 1 dose por dia na mulher, se eu tomar todos os dias um chopp, ou todos os dias 1 taça de vinho, ou todos os dias 1 dose de uísque, isso é igual a 10 gramas de álcool. Se eu usar mais do que 1 dose por dia de um desses aí, eles equivalem, eu já estou usando uso abusivo. Então, se eu tomo por dia 2 taças de vinho todos os dias, isso já é uso abusivo. Se eu tomo 2 chopinhos todos os dias, isso já é uso abusivo. Então, deixo aqui para cada um de nós pensar, né? Próximo. No caso do homem, 3, né? Porque 2 ainda tá, olha só, vocês levaram vantagem nessa. E a atividade física, gente, o que é a atividade física recomendada? Que a gente fala assim, é bom para o coração, é bom para a saúde, controla diabetes, é bom para bem-estar emocional. Atividade física é bom para tudo, é parte essencial do tratamento da depressão, da diabetes, do sono, da perda de peso e da reabilitação na hipertensão e nos problemas cardíacos. Então, é parte de tudo, fundamental. Mas essa atividade física eficaz nesse sentido é 40 minutos, 3 vezes por semana, de uma atividade que intercale aeróbico com muscular. Então, não é uma caminhada leve, 40 minutos, 3 vezes por semana, não resolve. Tem que ser pelo menos aquela caminhadinha do Cooper, mais acelerada, tá? Tem que ser uma atividade que me faça suar, palpitar o coração. Essa é a atividade física. Quando eu falo, tem que fazer atividade física. Esse é o tanto necessário para ser suficiente. 40 minutos, 3 vezes por semana, alternando musculação com aeróbica. Isso sim, reduz necessidade de outros remédios, porque vai ajudar no tratamento de várias doenças. E melhora o seu bem-estar e a sua qualidade global de saúde. Então, reflita. Quanto você faz de atividade física? Tá ruim? Pode melhorar? O quanto você acha que você consegue melhorar? Vamos tentar? Próximo. Sono. Sono, a gente já sabe que revigora o cérebro, revigora todo o corpo, trata um monte de coisa, ajuda a gente a pensar melhor no outro dia, resolver problemas, né? Acontece que, além disso, a gente sabe, nos últimos anos, foi descoberto e muito bem estruturado o sistema linfático, que é um sistema que o nosso cérebro tem, que quando a gente dorme, quando a gente está no sono mais profundo, que é o sono REM, muda a questão da circulação cerebral. E aí tem umas células da linfa, por isso é o sistema linfático, que funcionam para correr o sangue. É como se o soro do sangue sai da veia, não, sai da artéria, cai nesse sistema da linfa, que são as células do cérebro, passa por ali e é reabsorvido depois pelas veias e volta para a circulação. Ao fazer esse caminho e percorrer essas células, esse soro do sangue, essa parte do sangue que está ali, lava todas as impurezas que se acumularam no seu cérebro. Todas as resto de aquelas coisas dos radical livre, proteínas desnaturadas, as proteínas que vão gerar Alzheimer, a tau, a proteína beta-amiloide, que estão envolvidas na gênese da doença de Alzheimer, tudo isso está acumulado ali e é lavado pelo sangue nesse sistema linfático. E aí ele é reabsorvido pela veia e vai embora. Então, ele limpa, ele faz uma faxina geral no seu cérebro, tira tudo que a longo prazo vai gerar adoecimento no seu cérebro. Só que esse sistema só funciona quando você está no sono REM, que é aquele sono mais profundo. Se você não alcança esse sono REM, isso não funciona. Se você dorme mal, se você tem sono superficial, sono picado, você vai ter, se você tem apneia do sono e não está usando a máscara,
você tem um risco maior de, a longo prazo, desenvolver mais doenças neurodegenerativas, porque não vai ter essa limpeza. Então, é muito importante você dormir bem, observar se tem apneia do sono, usar o aparelho, perder peso, fazer exercícios para melhorar isso. Tentar fazer outras formas que vão ajudar você a relaxar para dormir melhor, ok? Porque muitas vezes a medicação te ajuda a dormir melhor, mas não consegue te deixar nesse sono profundo também. Então, isso tudo tem que ser avaliado com o médico. Próximo. Estresse. Por que estresse prejudica a saúde? Gente, estresse aumenta os níveis de cortisol, que é o hormônio que vai gerar toda a resposta adrenérgica. Aí eu vou aumentar a pressão, eu vou aumentar a palpitação, eu vou prejudicar o funcionamento do meu pulmão, do meu coração, de tudo o que passa por ali. E eu vou liberar mais hormônios que vão desgastar todo o meu sistema, inclusive o meu sistema imune. E o meu sistema imune começa a ficar debilitado. Quando eu estou mais estressada, eu tenho mais risco de pegar gripe, de desenvolver herpes, né? Quem tem herpes sabe que as herpes aí, herpes labial, herpes onde for, aparecem nas situações de estresse. Então, o estresse me deixa imunossuprimido, aumenta o risco de eu desenvolver câncer. Estresse está muito bem definido e estudado, está na gênese de câncer. E infarto, né? Todo mundo já viu falar todo dia, infarta, porque estresse está envolvido em todos esses problemas. Então, eu tenho que achar formas de diminuir a minha autocobrança, o meu estresse. De 1 a 10, como é que está o seu estresse? Você consegue melhorar isso? Próximo. Nutrição. A alimentação, vocês sabem muito bem, mas mesmo assim a gente continua fazendo, insistindo no erro, né? Errar uma vez é humano, insistir no erro, eu não vou falar que ninguém é burro aqui, mas no mínimo teimoso, né? Porque a gente sabe que açúcar em excesso é gostoso? É, mas faz mal, sim. Faz mal, inclusive, não só para diabetes e para os problemas que a diabetes traz, mas inclusive para ficar com demência. Um monte de problema. Sal, excesso de sal, frituras, falta de fibra, falta de vegetais, frutas. Não preciso ficar tomando um monte de comprimido de vitamina. Se eu me alimento bem, se eu tenho uma dieta rica, colorida, que nem essa da foto, rica de vegetais, legumes, verduras, com cores variadas, eu vou ter, e com fibra, eu vou ter todas as vitaminas que eu preciso, tá certo? Então, sempre é importante tentar. Não adianta ir a uma nutricionista e fazer uma dieta milagrosa para emagrecer 3 quilos em 2 semanas. Não é assim. Eu preciso mudar a minha rotina de vida, a minha alimentação no dia a dia, de segunda a sexta-feira. Fim de semana eu posso ir no churrasco, sair daquilo, abusar um pouco. Mas de segunda a sexta, na minha rotina, na minha vida diária, eu tenho que ter consciência do que eu estou comendo e tentar melhorar. Próximo. E os relacionamentos, gente? Eu só envelheço bem, eu só vivo bem, eu só tenho boa saúde se eu tiver bons relacionamentos. Relacionamentos na família, relacionamentos com os filhos, com os pais, né? Com as mães, Dia das Mães está aí. Investir em relações com os colegas de trabalho. Como é que o meu ambiente de trabalho vai ficar bom se eu estou com relações ruins? Então, se esforce para manter boas relações com as pessoas próximas a você. Os amigos, os familiares, os parceiros de trabalho. Os irmãos, é muito difícil a gente ter relação boa com o irmão. Eu sei, é difícil. Mas a gente tem que esforçar sempre no possível para que a gente consiga, no futuro, ter o reflexo disso quando a gente estiver velho. E para que hoje, no dia a dia, também eu fique bem. Eu tenha bem-estar. Mas para isso eu tenho que, às vezes, relevar algumas coisas. É igual na relação com o parceiro, com o marido e mulher, né? Muitas vezes tem coisas que são... Mas eu tenho que
baixar aquela guarda um pouquinho, aceitar, porque aquela pessoa tem coisas boas que eu optei por ficar com ela. Então, eu tenho que sempre procurar ver o lado bom, reforçar o lado bom e deixar de lado ali, pensar menos, focar menos nos problemas, para tentar ter relações melhores. Passar bem o tempo que se tem com pessoas que se gosta é a decisão mais importante, é o caminho mais importante para você ser uma pessoa feliz. Ok? Então, quando me perguntam qual é o segredo para envelhecer bem, eu sou médica geriatra, eu trabalho com envelhecimento. O principal segredo para envelhecer bem é cuide bem dos seus afetos. Aí, quando você ficar velhinho, você não vai ser um velho só. Você vai estar cercado de pessoas que gostam de você, que aprenderam a gostar de você ao longo da vida. Próximo. E aí, a felicidade. A gente já falou algumas coisas que são importantes para a felicidade. O afeto, a relação, né? Estar bem comigo mesmo, me cuidar. A felicidade é uma decisão. Isso não é invenção, isso é estudo de Harvard. Tem vários estudos, lá tem uma linha, né, de medicina do estilo de vida, medicina da felicidade, lá tem, né, tem, inclusive na psicologia, tem a psicologia positiva, que é muito baseada nisso. A felicidade é uma decisão. As pessoas mais felizes desfrutam da vida, têm um propósito claro e sentem satisfação com as suas atividades. Mas porque elas se propuseram a se sentir assim. E elas foram em busca do que as faz felizes e não, elas pararam de focar nas reclamações e nos problemas. Se existem alguns problemas que estão presentes, mas que eu não consigo resolvê-los, então deixa eles ali, aprenda a lidar como se fosse uma visita indesejada, mas necessária, e foque em coisas boas, desse um tempo de respirar, meditar e lembrar das coisas boas, e foque nas boas para que você seja feliz. E aí eu queria apresentar para vocês esse conceito do Ikigai, que ele é muito bom se a gente conseguir, né? Muito bom. É um conceito japonês que fala, Ikigai é um conceito que é o meu propósito de vida. Eu falo que eu sou uma pessoa feliz, que eu tenho o meu propósito de vida alcançado quando eu tenho 4 coisas. Eu trabalho com uma coisa que eu gosto do meu trabalho. O meu trabalho faz bem para a comunidade, faz bem para as pessoas ao meu redor. Eu faço bem o meu trabalho e eu consigo viver do trabalho que eu faço. Então, se a gente tiver a felicidade, e poucas pessoas têm, muitas vezes isso não é possível, mas quando não for possível, ainda assim é possível achar coisas boas dentro disso. E é possível melhorar um pouquinho a cada dia e ajustar para chegar mais perto desse Ikigai. Ok? Próximo. E aí, eu quero finalizar com essa reflexão. Eu já falei lá atrás que a felicidade é uma escolha, mas para eu conseguir essa escolha, tem 6 chaves aqui, que eles, daquele mesmo estudo, colocam 6 chaves para ser feliz. 1, perdoar e festejar os fracassos, tá? Festejar os fracassos como oportunidades de melhorar. Eu só aprendo com fracasso. Se eu só estou ganhando, eu não tenho que parar e refletir, ver onde eu errei e aprender. Então, eu tenho que aceitar o fracasso como uma forma, uma possibilidade, um caminho para eu aprender. Né? Aquela história de fazer do buraco uma mola. Eu caio no buraco, então vamos lá, que o buraco seja uma mola para eu pular mais longe. E eu tenho que perdoar os outros e a mim mesmo por ter fracassado. Ser grato pelas coisas boas, mas não considere que elas são garantidas, porque não são. As coisas boas não são duradouras, nem as coisas ruins. Lembrar disso. Praticar atividade física, simplificar a vida no trabalho e no lazer. Não complique, simplifique, vá, aproveite, absorva o que tem de bom e aproveite, sem complicar. Aprenda a meditar. É o que eu falei lá atrás também. Então, o trabalho está pesado, o dia está difícil, pare 5 minutos. O pessoal que trabalha com mindfulness fala muito disso. Tire ali, então, 5 minutos para você se concentrar numa coisa boa, se concentrar no seu corpo, no que você está sentindo,
para você meditar, e isso vai ajudar o resto do dia a ficar muito melhor. E desenvolva resiliência. Resiliência é a capacidade que os metais têm de se moldarem ao invés de se quebrarem. A resiliência, por exemplo, uma árvore que num vento forte, ao invés dela se quebrar, ela se curva. E quando o vento passa, ela volta firme, porque ela teve a capacidade de se moldar, de se curvar e de aceitar aquele vento, ao invés de tentar resistir a ele. Quando ela fica rígida tentando resistir, elas quebram. Então, é muito importante a gente aprender a desenvolver essa capacidade de resiliência para ser feliz, para viver bem e para ter saúde. Acabou. Magali, você. Doutora Cláudia, estou aqui reflexiva com todo esse conteúdo que você passou para a gente, é maravilhoso. E me permita aqui repetir uma das frases que você apresentou aí para nós. O que é saúde? Um estado de completo bem-estar físico, mental, espiritual e social, e não apenas a simples ausência de doença. Né? Todo esse conteúdo foi, assim, maravilhoso. Né? Muito obrigada por isso. E, bom, estou aqui até sensibilizada, porque você tocou em vários pontos, assim, muito importantes, e que complementam a nossa felicidade, nosso estar bem, né? Parabéns por trazer isso aí tudo para nós. Bom, então, enquanto o pessoal está pensando em alguma pergunta, em algo que eles queiram comentar sobre tudo isso que foi dito, eu queria pedir para as pessoas que não têm ainda o aplicativo da VidaLink, que aproveite aqui, a gente tem um QR Code, baixe o aplicativo, porque ele tem bastante conteúdo e muito similar a isso tudo aí que a gente viu. A gente tem 5 pilares que abordam temas bastante abrangentes, então, tanto como continuar o tratamento medicamentoso, como você disse, dicas de nutrição, desenvolvimento profissional, saúde física, saúde mental. Vale a pena, para quem não baixou, aproveita esse momento aí, né? E quem quiser, fique à vontade para fazer perguntas. Enquanto o pessoal está pensando, eu tenho aí várias perguntas, e eu queria aproveitar esse espaço para fazer pelo menos 2 delas. Uma é bem rápida, que é algo que sempre penso quando estou fazendo um tratamento medicamentoso, doutora Cláudia. Eu não tenho a disciplina, e é algo que eu me policio muito, para tomar o remédio todos os dias no mesmo horário. Esqueci o remédio um dia. Acho que muitas pessoas devem te fazer essa pergunta, né? O que eu faço? Tomo 2 no dia seguinte? Ou mudo o horário do medicamento? O que eu faço quando eu esqueço de tomar o remédio no horário ou naquele dia que eu tinha que ter tomado, sendo que o remédio tem que ser tomado todos os dias? Qual é a dica que a senhora me dá? Ou orientação, por favor. Então, depende da medicação, né? Mas se for no mesmo dia, mais tarde, é melhor tomar, tá? Tome fora do horário e amanhã você ajusta no mesmo horário, tá ok? Se já lembrou no dia seguinte, não adianta muito, porque aí já é o horário do outro, então toma e segue, vida que segue, tá? Essa Mas, sempre... a grosso modo, funciona assim para todos os remédios. Antibiótico, talvez seja interessante tomar 2, mesmo no dia seguinte, mas só que aí você pode ter algum efeito colateral, alguma intolerância gastrointestinal, então mesmo nesse caso, às vezes é melhor você deixar quieto, tá certo? O correto mesmo é não esquecer, né? O antibiótico, o nível sérico vai variar muito, assim, é um tratamento curto, normalmente é 1 semana, e se cai o nível, as bactérias aumentam. Então, aí complica o tratamento todo. Então, às vezes, no caso do antibiótico, vale a pena. Mas aí, mesmo assim, é melhor ver com o seu médico, porque cada doença vai depender, cada mesma infecção vai depender. Apareceu uma pergunta aqui, do Felipe: ao tomar mais de um medicamento de uso contínuo, eu posso tomar todos no mesmo horário? Sim, para a maior parte dos remédios, mas alguns não.
Quais? Remédios da tireoide, Puran, Sintroid, levotiroxina, que é o remédio para quem tem hipotireoidismo. Ele tem que ser tomado isolado, sem comida, sem leite, sem outro remédio. A orientação é tomar de manhã em jejum. Então, a gente até fala, acorda, toma e deita de novo. Daí, meia hora, você levanta para ir. Tem que ser, porque senão ele não é absorvido e não vai fazer efeito. Remédios de Parkinson, o Prolopa, levodopa, Prolopa, tem que ser tomado sozinho, sem comida, sem leite, sem nenhuma outra proteína, porque vai interferir na absorção e ele não vai agir. Tá certo? Aí o remédio não está agindo. Outros remédios que não podem ser tomados junto, não. Tem o omeprazol, que é aqueles protetores do estômago. Omeprazol não pode ser tomado com outros, porque ele não é absorvido quando é tomado com outros. E interessante porque já pantoprazol, outros remédios da mesma classe podem, já melhoraram nesse aspecto. Mas o omeprazol tem que ser puro também. E aí tem que tomar o Sintroid um horário, omeprazol em outro horário. Mais um, remédio de osteoporose. Os remédios de osteoporose também, alendronato, risendronato, tem que ser tomado também sozinho, com água. Detalhe, esses da osteoporose ainda tem que ser em pé ou sentado, eu não posso deitar depois que eu tomo eles. Os outros remédios normalmente podem ser, tá? Qual a dica você pode dar para uma pessoa que já tomou diversos antidepressivos por vários anos, nunca nenhum fez efeito? Únicos que fazem efeito são os tarja preta. Bem, remédio tarja preta não é antidepressivo, é sedativo. Vários remédios antidepressivos nunca fizeram efeito, é uma coisa que precisa ser avaliada, e nesse caso, eu sugiro, e vai ser ótimo, procurar um médico especialista na depressão refratária ao tratamento. Tem que ver, muitas vezes, a pessoa tomou o remédio por uma semana e parou de tomar, porque queria que o efeito fosse logo. Lembra, no começo eu falei? Tem que ter 2 semanas, o antidepressivo só começa a fazer efeito depois de 2 semanas. E aí, se eu acho que fez efeito mais ou menos, eu posso aumentar a dose, eu posso associar mais de um antidepressivo. Então, é preciso ter calma e confiança do médico nesse ajuste. Muitas vezes as pessoas chegam para mim com essa notícia, de que já passaram por vários médicos e nenhum deu conta dela. Não deu porque, normalmente, o que aconteceu foi que ela parou de tomar os remédios antes do prazo, não voltou no médico, foi em outro. Então, a coisa não funciona mesmo. Muitas vezes, tem que ver se esses não fizeram efeito, chegou em doses, que às vezes são doses mais altas, que vão ser eficazes, se usou por um tempo mínimo ali de pelo menos umas 3 semanas, para ter certeza que não estava fazendo efeito. E muitas vezes, quando vários não fizeram efeito, a gente pode fazer a associação. A associação vai ser eficaz, tá? Esse tratamento tem que ser acompanhado com o médico, você tem que ter confiança no médico. E, com certeza, se você tiver confiança e seguir com o tratamento, vai chegar num ponto em que vai ficar bem. Agora, tem que ser um médico que tem experiência de trabalhar com antidepressivos. Se o caso está sendo difícil, procure um psiquiatra. O psiquiatra trabalha com isso e vai ter uma assertividade, uma segurança melhor e com certeza vai te deixar melhor. Posso triturar o comprimido ou tenho algum problema? Tenho dificuldade para engolir. Depende do comprimido. Alguns têm liberação lenta e realmente não podem ser triturados. Então, tem que avaliar com o seu médico, tem que ver também qual é o problema que você está com dificuldade para engolir, né? Alguns podem ser fornecidos em gota. Então, existem opções que vão ter que ser avaliadas com o seu médico. Alguns podem ser triturados, não todos. Doutora, tem horário correto para cada medicamento? Depende. Alguns medicamentos podem causar insônia, então, preferencialmente, devem ser tomados pela manhã. Outros dão sono, então, preferencialmente, à noite.
Alguns não podem ser tomados com alimentação, como a gente respondeu lá atrás. Alguns, para ser mais bem tolerados e até mais bem absorvidos, é melhor serem tomados com medicação, como é o caso do ferro. Se eu estou repondo ferro, é bom tomar com suco de laranja durante a refeição. Cálcio também vai ser melhor nesses momentos. O antibiótico muitas vezes vai dar náusea, mal-estar, com refeição vai ser melhor tolerado. Então, vai depender cada medicamento, tá? Volta lá, do remédio antihipertensivo. Tem uma classe de antihipertensivo que são os diuréticos, clorana, hidroclorotiazida. Esses, eles devem ser tomados pela manhã, porque eles vão te fazer urinar mais. Se você tomar à noite, vai ser pior. Então, cada medicamento vai ter que avaliar com o médico mesmo, ok? Remédio Puran T4. Nathalie, eu respondi isso lá atrás. Não pode. Puran é da tireoide, da primeira pergunta. Depois você volta lá. Vai ser gravada, vai ser disponibilizada essa aula? Vai, Natália? Vai, Lu? Não sei. Eu não tenho, vou me informar aqui e já falo para vocês. Puran não pode ser tomado com nada, só com água. Atividade física e alimentação saudável estão fazendo parte da minha rotina agora. Parabéns! Porém, foi algo que incluía a força depois de muitos problemas relacionados à saúde física e mental. Aprendi na dor. Parabéns, parabéns, parabéns. É o que eu falei lá em cima. Atividade física é uma cadeira, gente. É uma cadeira de 4 pés. Tenta tirar o pé de uma cadeira, vai cair. Então, parar de fumar, parar de beber, melhorar sono, perder peso, tratar problemas mentais, tratar diabetes. Todos esses tratamentos, eu tenho que ter medicamento, eu tenho que ter atividade física, eu tenho que ter força de vontade, o apoio emocional, o psicólogo, isso tudo ali. E eu tenho que ter um suporte familiar, um suporte social, inclusive a questão da nutrição, mudar a alimentação da casa toda, porque não adianta eu fazer dieta, mas a minha família, o povo ser todo ali, todo mundo só comendo arroz, macarrão e pão um tanto todo dia. É uma mudança de hábito comum, conjunta. E a atividade física é fundamental. Uma coisa importante da fala do Robenildo é o seguinte, incluir a força. É a questão da construção do hábito. Isso vale uma palestra à parte também. Fica aí a sugestão para a Vidalink. A construção do hábito. Primeiros 20 dias, eu vou à força, é sofrimento. Aí começa a virar um hábito. Eu já vou porque já não faz diferença. Eu tenho que ir, não faz diferença, não dói tanto, eu vou. Depois, lá para o 3º mês, a atividade física virou prazer. Eu faço hoje porque eu gosto. E se eu deixar de ir, é que eu vou sentir falta. Mas depende de muita força de vontade ali no começo. Um amigo toma remédio para dormir à noite, mas passa o dia inteiro com sono. Tem algo errado? Provavelmente é o resquício do remédio para dormir, que tem ainda o efeito dele sedativo. Muitos desses remédios têm, tanto é que a gente fala, tomar remédio para dormir, dirigir, é complicado, porque ele pode ter efeito ainda no dia seguinte. Por isso que para o idoso que cai, remédio para dormir tem que ser tirado, porque o remédio para dormir faz cair, porque você piora reflexo, piora raciocínio. Ou o sono dele precisa ser melhor estudado, ele pode estar também com apneia do sono, e aí ele está tomando remédio para dormir, mas não está resolvendo a apneia do sono, ele vai ficar cansado o dia inteiro, porque tem que avaliar isso aí. E o tratamento para ele seria um CPAP. Tá certo? Risco da compra de medicamento para emagrecimento sem orientação médica. Todos, remédios, sempre o ideal é ter orientação médica. Porque existem muitos remédios que vão ser aí associações de remédios que podem ter hormônio para tireoide, que vão fazer mal, tá? Porque se eu tomo um hormônio para tireoide, para aumentar o meu metabolismo, mas eu não tenho problema de tireoide, eu vou ter problema com isso, eu vou começar a ter palpitação, tem risco de ter arritmia, tem risco de um monte de coisa, né? Remédios de emagrecimento em geral, depende da fórmula. Muitas fórmulas vão ser problemáticas, vão ter efeitos colaterais que você não vai saber manejar e que podem ser arriscados.
E sobre os suplementos alimentares, é seguro tomar sem uma prescrição? Aqueles que são complementos de A a Z, por exemplo. Eu falei disso mais cedo lá também, a questão dos suplementos da vitamina. Se você tem uma alimentação adequada, você já tem todas as vitaminas necessárias. Você pode estar jogando dinheiro fora, porque elas nem vão ser absorvidas. Ou algumas que podem ser absorvidas se tiverem excesso, podem até te fazer mal. Então, o ideal é ver com o médico se tem alguma deficiência, e deficiência de vitamina, gente, que a gente precisa repor, quando precisa, é ferro, tá? É cálcio, é vitamina D, é vitamina B12. Não precisa ficar fazendo aquelas coisas que, ai, gente, aquilo é uma picaretagem para jogar dinheiro fora. Não caiam nisso, por favor. Daquelas medicinas lá que dão magnésio, zinco, selênio, não sei o quê. Não precisa dosar nada disso e não precisa tomar nada disso, tá? Se você tem uma alimentação adequada, isso tudo tá ali, tá bem? Álcool corta o efeito da maioria dos medicamentos? Álcool vai fazer uma alteração no metabolismo do fígado. Então, ele muda o metabolismo da maioria dos medicamentos. Ele vai aumentar a ação de alguns, né? Então, se você usa alguns medicamentos que vão ser mais sedativos, por exemplo, você vai ficar bêbado com uma dose menor de álcool, que vai dar uma interação. Se for alguns outros, ele vai mudar. Alguns medicamentos precisam passar pelo fígado e ter o metabolismo hepático para serem transformados na droga realmente ativa. O álcool pode atrapalhar isso e aquele remédio não ser usado, não ser ativado e eficaz. Antidepressivo na amamentação. Aí você tem que ver com a sua pediatra. Eu não entendo de amamentação. Eu deixei isso lá na minha faculdade de medicina, gente. Pulei, tá? Tem que olhar com a pediatra, com o psiquiatra também, ele pode saber. O melhor horário para tomar colágeno? Não tem o melhor horário, não. Tá? O whey, gente, o melhor horário de ser tomado é antes da atividade física, tá? Porque o whey é uma proteína de ação rápida, que ele vai ter uma ação... Essa é uma outra aula que a gente pode fazer, viu, Lu, também? Mas o whey, a ação dele, qual é a grande vantagem do whey? Ele vai ter uma absorção e um início de ação rápida. Então, você toma ele antes da ginástica, porque na hora que o seu músculo mais está pedindo proteína para aumentar o músculo, para fazer células musculares, é a hora que ela está disponível ali. Então, aí vai ter um boom de produção muscular. Mas, acho que já deu também, né? Já encerramos aqui. Muito obrigada, gente. Foi um prazer. Vamos todos, que temos todos outras obrigações agora. Doutora Cláudia, só dizendo, para finalizar, a gente realmente está gravando essa palestra e a gente vai disponibilizar para todo mundo que se inscreveu, né? Então pode aproveitar e também continuar a seguir aí os nossos conteúdos no aplicativo. A doutora Cláudia também deixou aqui para a gente o Instagram dela, quem quiser seguir, é claudiacaciquinho.geriatra, então fiquem à vontade. Muito obrigada, pessoal, um bom dia para vocês, uma ótima sexta-feira e um bom final de semana. Muito obrigada mais uma vez, doutora Cláudia, fique à vontade para se despedir. Muito obrigada a todos, foi um prazer. Aproveite o fim de semana para começar aí as coisas, né? Valeu, muito obrigada, pessoal. No Instagram, que tem muita dica, muita coisa que eu falo sobre envelhecimento. Abraço, tchau. Tchau, tchau.